Tá? Outra vez também importante é a questão da privacidade do paciente, das fotos, né? Que nós vamos ter, vai ser só retinografia campo, mas mesmo assim evitar compartilhar as fotos. Se vocês quiserem ver novamente no YouTube, no canal, no Instagram, vai ter o link para vocês reverem essa discussão de caso clínico. Tá? Então evitem compartilhar as imagens. Sou Frederico Moura, o Roberto Batistella vai fazer a moderação hoje da discussão de caso clínico, que é o caso de um homem de 73 anos com perda visual súbita e indolor do olho direito. Então, antes de chegar para a nossa avaliação, a história é que ele acordou, né, com uma mancha escura no campo visual do olho direito, foi percebida logo ao acordar, ou seja, dormiu sem a mancha, acordou com essa mancha no olho direito. Diante disso, ele foi no pronto-socorro, e lá no pronto-socorro, ele foi examinado por um colega especialista em retina, que detectou edema do nervo óptico direito. Na ocasião, ele já solicitou VHS, proteína C ativa, suspeitando evidentemente de noia arterítica, né? E, mesmo assim, ele solicitou também ressonância, na verdade, solicitou todos os exames, né? Além das VHS, proteína C ativa, ressonância, o campo e OCT, e mesmo assim ele sugeriu o paciente procurar um neurooftalmologista. Tá? E aí que ele veio para a nossa avaliação. Tá? Então a história é que ele realmente teve essa mancha escura no campo visual do olho direito e foi percebida ao acordar, mas sem nenhum outro comemorativo, sem dor ocular, sem cefaleia, sem dor no couro cabeludo, sem claudicação de mandíbula, sem febre, sem anorexia, né? Sem perda de peso e sem mialgia, tá? Nessa ocasião. Ainda na nossa anamnese, antecedentes, arritmia, um diagnóstico recente, e ele tinha uma história de polimialgia reumática, um diagnóstico que foi feito 5 anos antes da ocasião dessa consulta, e que o sintoma principal, basicamente, que ele tinha era dor no corpo, mialgia, e foi tratada com prednisona, começou com essa dose e foi fazendo redução gradual. Segundo ele, depois de 9 meses, mais ou menos, 6 a 9 meses, ele parou completamente a medicação e ficou assintomático, ficou curado e nunca mais teve sintomas da polimialgia e ficou com esse diagnóstico de polimialgia e não fazia mais acompanhamento com reumatologista, 5 anos antes. E por causa dessa arritmia, ele vinha usando a miodarona há 3 meses antes da perda de visão. Acuidade visual, 20/50 desse olho, né? Do olho direito, que é o olho da queixa, olho esquerdo 20/20. Ele tinha o defeito pupilar serente relativo do olho direito, biomicroscopia sem alteração, e o fundo de olho é esse que vocês estão vendo. Vamos discutir aí, Bárbara. Vamos, só resumindo aqui para todo mundo, é um paciente de 73 anos de idade, que sentiu uma perda visual, percebeu uma perda visual logo ao acordar pela manhã. Procurou um pronto-socorro, onde foi constatado, em associação com a perda visual, edema de papila. Foram solicitados diversos exames, aliás, de forma muito correta, foi pensado na hipótese de provavelmente, né, de noia arterítica, como o Fred já falou, e é um paciente que tem um rebaixamento visual, é um paciente que tem um defeito da lateralidade ativa, ou seja, sinais de disfunção no nervo óptico, e ele tem alguns fatores aí que vão pesar um pouquinho, né? Ele tem uma arritmia, foi diagnosticada recentemente, ele faz uso de amiodarona, e ele tem um antecedente de polimialgia reumática. Né? E olhando, tendo essa história na cabeça,
né, e olhando o fundo de olho, quem quer comentar o fundo de olho desse paciente? Estão perguntando aqui, Fred, se o olho direito tinha opacidade de meios. Não tinha, né? Não, não tinha. Ficou realmente com essa cara aqui, né? De como se tivesse uma cataratinha, né? Mas não é. Depois eu pego uma outra retina para vocês verem. Mas ele tem até uma retina, aquelas de montagem, que pega como se fosse uma panorâmica, e nessa dá para ver claramente que não tem. Mas não tinha, não, opacidade de meios. E o que mais que vocês visualizam aí nesse fundo de olho? Não, não tem catarata, não. Não, catarata então não tem, não. Não, é. Comecem pela descrição, né? Olho direito sem escavação. E mais, a Tatiana falou, o direito sem escavação, Roberto, o disco com mais delineado, sem escavação, que pode ser pelo edema, né? E uma alteração de vasos internos do nervo óptico aí. Tem uma dilatação, né? Deixa eu ver quem falou aqui, foi o Marco, tem uma dilatação, né? Olha lá, mas o Roberto já levantou aqui uma questão, a escavação do olho esquerdo, né? O Guilherme observou bem, tem uma hemorragia aqui, que é pequenininha, né? Boa. Entre 8 e 9 horas, né? Isso. Tem uma hemorragia ali. Isso. E a escavação do olho contralateral, escavação grande. O Guilherme também reparou que tem um certo estreitamento de vasos aqui um certo estreitamento de vasos em cima do disco óptico, tem a hemorragia, né? Agora, por que quem falou aqui foi o hemorragia, o direito sem escavação. Alguém falou aqui o Roberto falou, o Roberto, né? Por que você observou isso aqui? Qual que é a importância disso? Vocês sabem qual que é a importância disso? Esse olho esquerdo aqui mais escavado. Que é pela fisiopatologia da noia. Perfeito, Guilherme. Mas eu disse que o causa é fator de risco para a noia, exatamente. Agora, vocês não, comparando um olho e outro, né, vocês acham que os dois discos são do mesmo tamanho? Eles parecem do mesmo tamanho? E olha que o direito está meio demasiado, hein? O Marco acha que sim, que são do mesmo tamanho. O Guilherme parece que o olho direito é menor. E a Tatiana achou que o olho esquerdo também. O esquerdo é um pouquinho maior. É bem subjetivo isso, né? Uma coisa que a gente, olhando assim, existe, dá essa impressão, né? Dá essa impressão. Tá certo o Guilherme quando falou que o disco pequeno aí é importante na fisiopatologia da noia. Mas qual que é o percentual de pacientes que tem, às vezes, que tem os discos ópticos com uma escavação de uma diferença maior do que um 0,2 entre cada um deles? Existe aí uma diferença, né? Todo mundo tem o disco igual? O Matheus está apontando 5%, Matheus. Em torno de 5 a 10%. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas voltando aqui para o edema do olho direito, pensando novamente, claro, na fisiopatogenia de todas essas hipóteses que a gente está fazendo, como é que o edema ele é pálido, ele é hiperemiado, né? Ele apontaria um pouquinho mais para qual direção?
edema hiperemiado mostra possível congestão, o John falou. E esse edema hiperemiado, ele poderia apontar em alguma direção, falando a favor ou contra algum problema? Apontaria uma artéria arterítica. É isso mesmo. Agora, você também não pode bater com um edema de neurite? Às vezes, importante sugere mais noia e noia arterítica. Mais para noia arterítica. Sim, mais para noia arterítica. Guilherme. Neurite não pode ser? O que vocês acham? Se pode, se pode. Mas o que é que tem contra a neurite? Tem uma coisa aí no de olho que fala contra a neurite. Olha lá, a Tati já falou, hemorragia é mais comum na noia. Isso é interessante, porque se você vai olhar lá no IONTT, tem 7%. Eu guardei esse número, porque eu já li. 7% dos pacientes tinham hemorragia. Não é raríssimo, mas é incomum, né? Incomum. Então, bom, concordamos que estamos diante de uma neuropatia óptica, né? Agora nos resta saber qual, né? Isso. Passar. Então, o defeito de campo. Olho direito, aqui à direita, esquerdo, aqui à esquerda. Observem. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ficou pequenininho a pena. Não sei se você dá para ver aí, Bate, que aqui, ó. Não, o numerinho não dá, mas aí está zerado. Eu vou falar para vocês, aqui é zerado. Ó. Onde tem esse fotoma aqui, é 0, 0, 0, e aqui do lado já é 32, aqui é 29, 29, 29, 27. Tá? Para vocês verem, então tem um escotoma absoluto mesmo, nessa região, paracentral. Então, o Roberto está falando, o defeito parece que respeita ali a parte vertical, possível causa retiniana, é até uma possibilidade, né o Roberto? Mas esse defeito, se você for ver, o que o Humphrey desenha, ele respeitaria tanto o meridiano vertical quanto o horizontal, né? Não respeita ali o horizontal também. Eu acho que o Roberto deve estar falando, isso é uma característica mesmo de doença da retina. Né? Mas assim, você tem que considerar principalmente quando o fundo de olho for normal, né? Que é aquela hora que o fundo de olho é normal e você não consegue dizer assim, de cara se é uma doença do nervo óptico, reto bulbar, ou é uma doença da retina oculta. Normalmente as coroidites, né, que causam essa perda de visão com pouca alteração de retina. Aí esse achado vale. Esse bem localizado, assim, defeito vertical, aí fala a favor de retina mesmo. Com edema, aí a gente já fica mãos atadas. Claro. E agora, complicou. Esse defeito é que vocês esperavam para uma, como já foi citado aqui, como para uma noia? O Marco colocou aqui, ó, escotoma sexo central, lembra mesmo, né? Lembra, escotoma sexo central. Ele é um escotoma sexo central, na verdade. Né? O Guilherme está colocando aqui, não ajuda esse campo visual, é isso aí, Guilherme. Aí ele dá uma risada aqui. Ele deu uma complicada, né, Guilherme? Na verdade, ajuda. Não, ele não ajuda, realmente. Não fecha o diagnóstico. Né? Mas o Marco colocou, olha, não é o mais típico, né, na noia, mas pode aparecer, né? Pode ter razão, Marco. Com certeza. Assim como a gente pode ter constrições de campo na noia, é super difícil, né? É muito menos frequente, mas não exclui essa possibilidade, né? E esse defeito poderia aparecer na neurite? O que vocês acham? A neurite, o Marco acha que sim. A Tiane acha que sim.
Sim. A gente pode tudo, né? Entre aspas. A gente pode. Mas não é o comum, né? Esse zero, assim, é difícil. Você vê pouco. Então, a situação está meio complicada, né? Porque tem um olho tem uma escavação diferente da outra, né? E agora a gente tem uma escotomia que é mais central, né? Ele tem uma certa proximidade aqui da mancha cega, dá até a impressão realmente que é central, né? Mas aqui parece que tem uma sensibilidade um pouquinho no meio, né? Entre os dois aqui. Aonde bate? E aí? Bom, vamos adiante? Vamos adiante. Bom, provas inflamatórias, que essa o paciente já veio com ela. O colega que pediu no pronto-socorro, como vocês podem ver, normais, né? Tem baixo, VHS, como uma proteína C reativa. Vamos passar. Vamos passar. Hipótese. A gente já caracterizou bem um quadro clínico, agora hipótese. Quais mais hipóteses, além de neuropatia óptica isquêmica anterior, arterítica e não arterítica? O que mais que a gente coloca na nossa lista de diferenciais aí? Neuropatia por amiodarona, o Matheus falou. Neuropatia por amiodarona está no diferencial. Neuropatia infiltrativa, o Marco falou. Boa. Verdade. Agora não seja arroz. Isso. Você está falando da amiodarona, né, Matheus? Isso aí. Boa parte não é. Boa hipótese. O que mais poderia acontecer? Pode compressiva? Pode compressiva, pode. Pode neurite também? Neurite. Pode. Neurite atípica, né? Idade. Pode. O Guilherme colocou já que pode. É isso aí, tem uma listinha de diferenciais que dá pra gente começar a pensar em cima, né? Neurite, noia não arterítica, noia arterítica, a amiodarona, que eu coloquei como tóxica, né? Eu não deveria ter colocado a amiodarona, que aí é mais específico. Infiltrativa, compressiva, papiledema unilateral, bem provável, né? Também. Coroidite também, né? A falta profunda. O John está colocando aqui, tem aquele AVC que pode trazer crescente temporal. Mas o crescente temporal, John, a gente não consegue visualizar, não consegue visualizar no computadorizado, porque ele surge depois dos 40, 50 graus. Né? Então, para você visualizar o crescente temporal, a perda do crescente temporal, não, ou a manutenção do crescente dele, realmente, aí você teria que fazer um Goldman, né? Teria que fazer uma campanha manual para visualizar. Então, aqui a gente não conseguiria ver com isso aí. E outro, a perda do crescente temporal, ela não levaria a um rebaixamento, né, porque o crescente temporal ele é periférico, né? Então, você não tem um envolvimento central. E não tem também a alteração do nervo, né? Isso, porque é lá occipital, né? Occipital, nem pupila também. Exatamente. Bom, aqui a gente está adiante, né? Que seria o mais provável aí entre essas que a gente colocou, né? Alguém tem alguma coisa contra a gente já deixar meio não tirar totalmente diferencial, mas dar uma apagadinha, né, nessas três aí? A neurite, eu sou inimigo mortal da neurite, mas assim, neurite é o seguinte, tem ressonância, eu aceito ela até a última hora, infelizmente, mas
É bem improvável, né? A idade, sem dor, enfim. Mas agora para o lateral também, né? Uma coisa não agudamente, assim. É demais, mas enfim, está lá, né? E a coroidite, uma situação macular gerando isso, a gente certamente conseguiria visualizar. Né? Seria uma coisa visível, muito provavelmente, né? Dificilmente não bom, né? É bom colocar sempre vários. Eu gosto quando você apresenta, Bart, você coloca várias hipóteses. Isso é bom, porque quanto mais hipóteses você coloca no seu diferencial, a maior chance de você acertar, né? E você é um exercício também, né? Do nosso dia a dia, né? Montar na nossa cabeça essas hipóteses, né? É um bom exercício. Mesmo, você tem que colocar na lista, mesmo as que você considera muito improvável. Você não pode colocar coisas absurdas, por exemplo, neastenia, né? Enfim, mas assim, aqui não é absurdo, é improvável. Um papilema lateral, uma coroidite, né? Isso sim, mas vai colocar, sim. Vai para o fim da lista, né? O fim da lista. Bom, não tenha dúvida que o que a gente fica entre essas 5, acaba que a gente vai ficar entre a noia não arterítica e arterítica pelas características, enfim, pelo quadro clínico, né? Então, aí vem um pouquinho do tema Índias e Minas. A gente vai ter aí características que vai levar para um lado ou para o outro, para uma hipótese e para outra. Por exemplo, a idade, 62 anos. Pode ser as duas, né? Tanto a arterítica como a não arterítica. Embora fale mais a favor de arterítica. Bart, eu vou falar isso da coluna, você fala outra. Vamos lá. Perda visual ao acordar. As duas causam, né? Mais comum, um pouquinho, nas duas pode acontecer, né? Mas a não arterítica, né? É um pouco mais percebida, né, nessa situação. O que acontece é que quando a perda não é ao acordar, logo na parte da manhã, é que pode ser a arterítica, chance maior. Né? Agora, pode ser também, porque se você tem uma obstrução do lúmen pela arterite, a hipotensão noturna causa o evento isquêmico. Então, está descrito também isso. Né? A ausência de quadro clínico, sistêmico, né? Como eu falei, sem mialgia, perda de peso, febre, a favor de não arterite. Não arterite. A miodarona, vamos dizer assim, o que eu quero dizer aqui? É um pouco controverso, a gente vai conversar já sobre isso, mas a miodarona fala mais a favor da forma não arterítica. Tá? E aí eu estou considerando a miodarona, o fato dele usar a miodarona mais como um fator de risco, e não como a causa da doença. Tá? Um fator de risco, seja uma arritmia, algo cardíaco, vamos dizer assim, levando a isquemia não arterítica. Aqui saiu errado, desculpa, gente. Polimialgia reumática, arterítica, tá? Então esquece se não. Isso não é arterítica. Só arterítica. Fazendo um exercício com essas informações, o que a gente está tentando é raciocinar em cima daquilo que a gente precisa sempre ter em mente quando você se depara com uma neuropatia isquêmica, né, velho? Diferenciar se é arterítica ou não arterítica, porque a gente sabe que as coisas mudam radicalmente quando você tem uma forma arterítica na sua mão. Né? Tudo muda muito. Né? Então é importante fazer esse tipo de raciocínio, o que encaixa mais entre as formas, né? Ou na forma arterítica ou na arterítica. Né? A acuidade visual de 20/50, né? Poderia acontecer tanto numa forma arterítica quanto numa forma não arterítica, muito embora a forma não arterítica a gente esperaria uma perda visual mais severa. Né? Mas mesmo assim não exclui essa possibilidade. Hemorragia peridiscal, ambas as formas podem ter hemorragia. Né? A neuropatia óptica isquêmica anterior
é muito comum a gente encontrar hemorragias na superfície do disco. Então, ambas as situações, nós poderíamos encontrar hemorragias. O disco contralateral com escavação, né, uma escavação aumentada, né, isso é que assim, chama mais a atenção para uma forma arterítica, né? Quando você tem uma neuropatia óptica isquêmica num olho que não tenha um disco de risco, a gente sempre precisa lembrar imediatamente da forma arterítica da doença. Mas, na verdade, o outro olho, o que a gente vê é o seguinte, a gente via ali um edema do disco, né? E esse edema, ele oblitera completamente a escavação. Então, a gente não consegue saber se ele tinha uma escavação aumentada ou não. A gente sempre faz o comparativo com o olho contralateral. Só que a gente nunca pode esquecer que as pessoas têm assimetria, né? Então, às vezes, acontece que o paciente tem uma assimetria entre os olhos, né? Então, isso a gente nunca deve esquecer. E o defeito visual, que ali mais próximo, ali para o central, próximo da região central, né? Ele poderia, nesse caso aqui, fazer uma comparativa arterítica e não arterítica, a gente estaria pensando mais na forma realmente não arterítica. A forma arterítica tende a comprometer mais visão e mais campo visual. É isso aí. Isso aí. O Marcos está perguntando aqui se fez biópsia. Fez biópsia. Foi feito. A gente vai chegar lá já, Marcos. Vamos chegar lá. Bom, eu queria fazer entre aspas parênteses, assim, que a gente falou ali da amiodarona, mas e o Matheus colocou bem essa hipótese, né? Então, só para relembrar aqui características da neuropatia óptica por amiodarona. Então, tem o edema do nervo óptico subclínico, que começa no olho e depois passa para o fígado bilateral. O tempo médio do uso da amiodarona, né, do início da amiodarona até a perda de visão, uma média de 9 meses, mas o intervalo é bem grande, né, entre 1 e 84 meses. Então, uma média de 9 meses. Resolução do edema do nervo óptico após parar o uso da amiodarona entre 3 a 15 meses. Tá? Então, ou seja, começa a resolver 3 meses. Né? Então, só lembrando que, normalmente, o edema da neuropatia óptica isquêmica, enfim, qualquer doença do nervo óptico, neurite, noia, elas levam de 6 a 8 semanas. Então, menos de 3 meses. E tem essa questão aqui, que alguns autores acham que a neuropatia por amiodarona, na verdade, é um subtipo da noia não arterítica, né? Mas os que acham que não é, eles usam alguns argumentos, entre eles, isso de que a neuropatia por amiodarona é mais comum nos homens. Então, Bart, comenta isso, porque eu me lembro que, na minha cabeça, é muito... Para mim, eu aceito muito mais a amiodarona como mesmo uma grande coincidência, na verdade, no quadro clínico do paciente. Ou seja, um paciente que tem um fator de risco para ter noia não arterítica, e ele tem a noia não arterítica. Me fala o que você acha. Eu sou da mesma opinião. Assim, eu tendo... o paciente que usa amiodarona, geralmente, assim, ele já é um paciente de mais idade, e ele é um paciente com inúmeros outros fatores de risco para doença vascular. E a gente sabe que tudo isso, né, entra no contexto multifatorial da noia não arterítica, né? E muitas vezes, de fato, ele tem um disco pequeno, né? Agora, é preciso prestar atenção na forma de instalação. Então, tem muitos pacientes que realmente usam a amiodarona, tem uma forma de instalação da neuropatia óptica anterior, que é uma forma de instalação muito aguda. Ela fala muito a favor de uma noia não arterítica, né? Agora, quando a história realmente vem mais arrastada, né, ela vem mais lentificada um pouco, aquele edeminha de papila, o paciente perde um pouquinho da visão, dali a pouco ele perde um pouquinho de novo, está fazendo uso da amiodarona, o outro olho também, aí você começa a desconfiar um pouquinho mais. Mas o contexto de perda de visão muito aguda, né, eu não tendo a atribuir, mesmo o paciente usando a amiodarona, eu tento afastar um pouquinho essa ideia da minha cabeça.
inicialmente. Porque a amiodarona é importante para a vida do paciente. Né? Se toda a neuropatia que o paciente tem, muita gente tomando amiodarona. Você vai falar sempre que é da amiodarona, vai tirar a amiodarona. Né? E a gente sabe que não é, né? Tem muitos trabalhos na literatura mostrando que realmente não é a amiodarona. Eu acho que tem que pensar bastante e sentar em cima da amiodarona, principalmente quando você tem essas características que você colocou no slide. Eu acho que dessas todas, o que mais chama a atenção, o que mais é contra noia na arterítica, é o fato do edema ser bilateral. Porque enquanto ele é unilateral, isso aqui pode muito bem ser o edema da conhecida noia incipiente ou a pré-noia, né? Demora mesmo, né? Que também é uma condição rara, né? Também é uma condição difícil. É difícil dizer se é raro ou é que é pouco detectado, né? É verdade. Se repara pouco nisso, né? Porque é subclínico, né? Então, assim, esse slide aqui, ele quase conta a história do edema pré-clínico. Uma pergunta, se você sabe, eu realmente não lembro, eu nunca li nada do Hairé sobre a amiodarona, você já leu? O Hairé já li. O Hairé, ele não acredita. Ele não acredita. Do que eu li dele sobre a amiodarona, ele realmente ele repele essa história da neuropatia por amiodarona. Ele acha que isso... Pode falar. Ele acha que isso realmente, em muitos casos, assim, a maior parte das vezes, que é neuropatia óptica isquêmica não arterítica de fato, né? E aqueles casos que têm um curso um pouquinho mais arrastado, ele acha que é uma noia incipiente. Ele chama de noia incipiente. Ele não acredita nem na papilopatia diabética. Também. Noia incipiente. Exatamente. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente passar? Controvérsias. Alguma coisa sobre essa questão da amiodarona, ou mesmo do slide anterior, a gente colocou ali vamos dizer, um bate-bola, né, assim, entre a arterítica e a não arterítica. Bom, se vocês tiverem pergunta aí no chat, eu abro o microfone, fica à vontade. Muito bem. Bom, pergunta que não quer calar. Essa eu faço quase todo mês. Os colegas residentes lá da USP e Unicamp. Qual a primeira conduta a ser tomada? Suspeitou de noia arterítica. Boa. O Roberto já respondeu aqui, ó. Pulsoterapia. Pulso. Muito bem. Corticoide, né, gente? Aqui não dá para brincar, não. Não dá para brincar. Corticoide. Antes ou depois de colher fazer a coleta? Mesmo antes de fazer a coleta, você pode entrar. Não vai alterar muita coisa. Se você fazer a coleta agora, hoje, e colher o exame de manhã, não vai mudar. Não vai. E aí eu não coloquei, mas deixar aqui claro que esse paciente, ele já chegou tomando corticoide, né, o miligrama aqui. Então, não foi nem eu que descrevi, ele já chegou tomando. Você tem que induzir o corticoide, né, Fred? Insistir para o paciente também colher logo, né? Não pode colher uma semana ou 2 semanas depois. Senão, aí sim, e altera todo o exame. Né? E atrapalha. Então, hoje em dia, felizmente, ficou mais fácil. Né? VHS potência interativa, acho que a turma entendeu que é importante. Enfim, são marcadores de urgência, então eles costumam fazer rápido. Isso aí sai no outro dia. Por isso que ele trouxe a mim. Levou 2, 3 dias para chegar no consultório, depois que passou no pronto-socorro, ele já estava com o resultado impresso. Muito bem. E os exames a solicitar, acabei colocando aqui. Mas aí vamos lá. Ressonância magnética de crânio e órbita, né? Para a gente descartar a neurite. Exato, os outros diferenciais, né? Porque esse caso tem algumas coisinhas que são pouco típicas, né, para a neuropatia isquêmica, né? Isso. E a angiofluoresceminografia, que é... Bate, me ajuda aí, o próximo slide que eu passo. Não entendi.
Qual é o próximo slide? Você está com ele aberto aí? Estou acompanhando isso aqui. Peraí. Bom, eu coloquei essa sequência de Wall. É ressonância, né? Pode passar. Aqui para mostrar que a ressonância dele foi normal. Tá? Ele tinha feito essa ressonância, né? A ressonância foi normal, descartou neurite, compressão, infiltração, enfim. Mas a questão aqui que eu queria colocar para vocês é o seguinte: esse paciente, ele, diante da suspeita de noia arterítica, e aí, baseado naqueles achados que a gente colocou, né, principalmente o fato dele ter o histórico de polimialgia reumática, isso aí é muito relevante, né, não dá para fechar os olhos para isso, e a escavação do olho contralateral, né, do nervo óptico contralateral. Então, esses dois fatos fizeram a gente ficar incomodado com essa questão. Então, para mim, esse paciente tinha que realizar a biópsia de artéria temporal para, enfim, descartar ou confirmar a arterite de células gigantes. Mesmo com os outros comemorativos contra, ou seja, VHS, proteína reativa normais, enfim, mas, de novo, o risco da perda visual bilateral grave é muito alto na noia arterítica. Então, você ficar nessa coisa, não é, e tirar o corticoide, o paciente pode evoluir com perda de visão. Então, o risco é tão alto que o melhor que é secar por excesso, né? Ou seja, fazer uma biópsia. Só que esse paciente ele se negou a fazer a biópsia. Ele achava que ele não queria fazer a biópsia, achava que, enfim, e ele passou com um outro colega. Ele procurou uma segunda opinião, um colega experiente, e esse colega falou que, olha, o quadro clínico é muito sugestivo de noia não arterítica, embora, falou a mesma coisa, embora tenha um antecedente de polimialgia reumática, e tem um antecedente, e tem o VHS, a proteína C reativa. Então, esse colega foi um pouco menos a favor, vamos dizer assim. Eu fui muito mais incisivo em realizar a biópsia de artéria temporal do que esse outro colega. Mas eu fui tão incisivo que foi aí que eu cheguei a sugerir e fazer essa sequência aqui. Esse é o Wall. O Fred, o Marco pergunta aqui que sequência que é essa? Vessel-Wall. Basicamente, o nome já diz, né? É uma sequência que os radiologistas eles usam na ressonância, principalmente para avaliar a arterite. Ele vai ver se tem realce da parede da artéria. Então, essa sequência é usada para ver a arterite das artérias cerebrais, da cabeça e pescoço, mas principalmente das artérias cerebrais. Não só intracraniana, como extracraniana. Então, eles têm protocolos, têm critérios de diagnóstico para considerar se é arterite ou não. Tá? Ou se é alguma outra patologia que pode estar cometendo o vaso e está causando alguma alteração, um realce, por exemplo. Então, sabendo disso, eu já tinha essa informação, eu até então nunca tinha solicitado o Vessel-Wall, mas eu sabia dessa sequência, informação, troca de ideia com o neurologista. E aí eu convenci ele a fazer, então, o Vessel-Wall, né? A ressonância. É uma ressonância convencional, né? E aí veio essa alteração que vocês estão vendo aqui, ó, tem uma cruz, tá vendo? Vocês estão vendo aí? E veio o laudo, está descrito aqui embaixo, espessamento parietal concêntrico da artéria temporal superficial direita, compatível com vasculopatia inflamatória, cervical temporal, associada a tênue impregnação pelo gadolínio da cabeça do nervo óptico ipsilateral. Isso aqui é o nervo, né? Tinha uma das sequências que conseguia pegar o edema do nervo óptico, basicamente o que ele quer dizer é isso aqui. Esse conjunto de achados, ou seja, esse espessamento da artéria temporal superficial, com essa alteração no nervo óptico, subsidia o diagnóstico da forma arterítica
ele quis colocar aqui neuropatia óptica isquêmica anterior, NOIA, no contexto clínico apropriado. E agora, Bart? Entendeu? Então, só explicando aqui o Matheus dá uma sequência onde se estudam as artérias cranianas superficiais. E aí o radiologista ele vai buscar principalmente o aspecto da temporal, artéria temporal superficial. Ele pode buscar também o aspecto da artéria occipital. Também é uma artéria que pode ser acometida na arterite temporal, né? E aí a característica, né, principalmente da parede do vaso, ela pode te indicar ou não. Só que geralmente o que ele faz? Eles procuram outros comemorativos outros sinais radiológicos que ele possa tentar juntar, tá? Então, aqui, por exemplo, ele juntou uma alteração da artéria temporal superficial com a aparência radiológica do edema de papila. E aí ele fala, bom, assim, do ponto de vista radiológico, sim, esses dois achados juntos poderiam se encaixar numa forma arterítica da doença, né? Assim como a gente tem também outros trabalhos mostrando a perineurite junto com o realce da carótida interna intracraniana, né? Então, são coisas que né, você junta as duas coisas, se aumenta a sensibilidade e a especificidade. Mas ele foi muito prudente aqui. Ele colocou no contexto clínico apropriado. Né? É isso que muitas vezes falta. Né? O Matheus está perguntando aqui, Fred, poderia também ser pedido ultrassom Doppler de artéria temporal? Poderia, né? Poderia. Agora, assim, eu particularmente, eu já pedi umas 2, 3 vezes o ultrassom, mas eu particularmente, eu não gosto muito, porque ele é examinador dependente, muito mais do que a ressonância, né? Muito mais que a ressonância. Agora, sim, Matheus, esse é um tema extremamente, enfim, difícil, porque primeiro, que a gente está falando de uma doença que necessita de um diagnóstico, vamos dizer, com alto índice de certeza, né? Vamos dizer assim, dentro do possível, evidentemente, não certeza de 100% absoluta, mas porque a gente está lidando com uma doença grave, como vocês todos sabem, e que evolui muito rapidamente, se você perder ali 1, 2, 3 dias. Então, tem esse fato. E aí, em contrapartida, nós temos o problema da biópsia, que tem essa característica, ou seja, os pacientes costumam se negar a fazer, né? Eu mesmo realizo esse procedimento. Às vezes o paciente não se queixa, não questiona, mas eu já tive pacientes que se negaram a fazer. Então, eu tenho, enfim, alguns casos, até que eu pedi PET scan. Ele acabou confirmando que não tinha noia, mas tinha polimialgia reumática, tinha arterite de células gigantes, evidentemente, mas tem um acometimento visual. Então, assim, se você me perguntar, eu não sei responder qual é o melhor. Ressonância, ultrassom, PET scan. Eu sei dizer para você que a biópsia, mesmo com essas, vamos dizer, dificuldades de você... O termo é esse, é convencer a pessoa a fazer, né? Dificuldade de convencer o paciente a realizar a biópsia ainda é o padrão ouro, porque aqui vai realmente mostrar diretamente se tem ou não inflamação, basicamente é isso. Todas as outras formas são indiretas. É isso mesmo. Você falou, todas as outras formas são indiretas, né? Quer dizer, a gente tenta, diante de alguns casos, né, acabar se cercando de alguns métodos indiretos para tentar ligar com o quadro clínico e falar que isso aqui é muito provavelmente artrite temporal, né? Porque é aquela coisa, né? O histológico é que provaria, né? E te daria 100% de certeza. Né? É interessante que se vocês forem fazer uma revisão da literatura sobre esse tema específico, ou seja, exames complementares alternativos da biópsia para confirmar a arterite de células gigantes, vocês vão ver que a maioria dos trabalhos enfim, que levantam a bola, vamos dizer, do ultrassom, da ressonância, do PET
scan, né? Ou seja, colocam esses exames de imagem como exames que são não só alternativas, né? Não só alternativa, mas que eles substituem a biópsia. Então é muito claro, vocês vão ver que em alguns artigos eles colocam mesmo isso. Por exemplo, o ultrassom Doppler substitui a biópsia de artéria temporal. Eles colocam lá sensibilidade e especificidade praticamente igual, não tem diferença. Mas se você for olhar os autores desses artigos, a maioria das vezes eles não são oftalmologistas, neuro-oftalmologistas, enfim, né? São reumatologistas. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, na maioria das vezes, esses pacientes eles não têm o acometimento visual, ou seja, não têm a noia arterítica, eles têm a polimialgia reumática. Por que eu estou falando isso? Porque é um viés do clínico, né? O clínico tem esse viés de ser menos invasivo, vamos dizer. Então, é por isso que eles foram para esse lado de tentar conseguir algum exame que pudesse substituir mesmo a biópsia de artéria temporal. Né? A situação que eu tenho é essa. Tati? É isso aí, vamos em frente. Mas é um assunto super importante, né? Se algum dia a gente conseguir uma metodologia, né, que seja menos invasiva, né, que nos afaste mais da biópsia, é sempre melhor, né? Ser conservador, né? Mas ainda não chegamos lá. Vamos em frente. Só lembrando que o paciente ainda estava usando a prednisona, né? E aí, diante desse achado, aí ninguém teve mais dúvida que deveria ser realizado a biópsia de artéria temporal. Então, observe, mesmo com esse achado, eu já estava disposto a fazer, mesmo antes da ressonância. E agora, com a ressonância, o outro colega decidiu fazer a biópsia, aceitou essa realização da biópsia, e o paciente também. O paciente também ficou, vamos dizer, viu que era necessário, né? Então, foi realizada a biópsia. Antes disso, a gente volta para aquele nosso slide lá das hipóteses, né? Então, a gente, com todos esses exames que a gente fez, a gente tirou a grande maioria, acabamos ficando com as duas noias, né? Arterítica e não arterítica, e a furamildarona, vamos dizer assim, bem menos provável, mas também não dá para considerar, não ficaria tão provável quanto uma neurite, vamos dizer. Então, deixaria a miodarona ali ainda como uma hipótese, como a terceira hipótese, vamos dizer. Medalha de bronze para ela, né? Isso. Bom, então, mantido 60 mg de corticoide, e decidiu-se realizar a biópsia de artéria temporal. E a biópsia não mostrou sinais de arterite de células gigantes. Então, foi normal, a biópsia de artéria temporal. Fala, Bate, estou com você agora. Agora, sim, é um caso onde, assim, o mais importante, logo de início, de fato, era afastar arterítica ou não arterítica. Porque a gente sabe de todos os acontecimentos que uma noia arterítica ela pode gerar para o paciente e de todas as limitações que uma noia arterítica poderia gerar. Nesse momento aqui, o paciente já está fazendo uso de corticoide. O Matheus está perguntando aqui, fazer outra biópsia, fazer do outro lado, Matheus. Poderia ser, tá? Poderia ser. É um pouco controverso, né? Do outro lado, a ressonância não mostrou nada, né, Fred? Não. Só do lado direito, e foi realizada a biópsia do lado direito exatamente por isso, que ele tinha alteração. Eu acho que é uma possibilidade, né? Mas no outro lado não mostrou nenhuma alteração, enfim. E agora ele já está tomando corticoide. Né? O John perguntou aqui, olha, não, ele não fez pulso, viu, John? Porque, no final, vamos lá, ele chegou com esse 1 mg quilo de prednisona, ficou com essa hipótese de que não era arterítica,
eu que fiquei, vamos dizer, com essa hipótese assim, de achar que a gente teria que descartar realmente a arterite de célula gigante, mas a gente acabou não cogitando fazer a pulso mesmo. Nesse sentido, se fosse uma biópsia, se fosse uma arterite de célula gigante, se fosse uma noia arterítica, fazer o corticóide oral, a gente pode dizer que ele correu um pouco de risco aí, né? Quer dizer, agora não, porque agora a gente deixou que não tinha, baseado na biópsia de artéria temporal, que não tinha arterite, né? Mas no final não fez a pulso, não. Mas, assim, lembrando que no começo, o próprio paciente ele recusou. Quando você introduz o corticoide, né, a gente fala para o paciente, olha, você precisa fazer a biópsia logo. Porque quanto mais tempo passa em uso do corticoide, maior é a chance de você ter uma biópsia negativa, né? Então, nesse vai e volta, mais uma ida e vinda aqui, né? Você vai pedir a ressonância, né? O paciente vai fazer a ressonância até ele voltar com você. Isso já deu 10 dias, 11 dias, 14 dias, às vezes, de uso de corticoide. Então, assim, mais do que 10 a 14 dias é difícil. Então, esse caso aqui, eu concordo, Fred, eu não faria biópsia do outro olho. Eu acho que a chance de ser negativo, né, já depois de muitos dias de uso da medicação, é uma chance muito grande, né? E, assim, eu acho que a primeira já mostrou que não era. O paciente não tem sintomas. Acho que você tem que... não podemos olhar só a parte histológica, tem que olhar a parte clínica, né? O paciente não tem sintomas, ele é assintomático no momento. As provas de atividade inflamatória são negativas. Elas são, aliás, bem baixinhas, né? O paciente acabou de realizar o biopsiou o lado que estava alterado na ressonância. Não veio nenhuma alteração, né? Então, eu, assim, particularmente, não estaria errado considerar a hipótese do outro lado. Mas eu acho que, a meu ver, o custo-benefício disso, né, não é compensador. Acho que não traria informação adicional. O que você acha, Fred? Não, concordo. Né? Não, e vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, eu trouxe esse caso aqui, de novo, eu sei que é repetitivo, mas é o nosso mantra, vamos dizer assim, né, Vaz? A gente traz o caso real. A gente não... Aqui não tem maquiagem do caso. Então, assim, quando você está diante do paciente, o paciente ele participa dessa decisão, muitas vezes. Você é obrigado mesmo a atender, às vezes, algumas solicitações do paciente. Por exemplo, ele lutou, eu nem cogitei fazer biópsia do outro olho, não cogitei. Desculpa, a biópsia da artéria contralateral. Nem cogitei. E é interessante que, por incrível que pareça, na verdade, se alguém acha incrível, eu não acho. Na verdade, eu estou acostumado a ver que esses casos, no hospital universitário, a gente consegue conduzir da forma que a gente deseja, ou seja, para mim, da forma ideal. Isso que o Bart falou, desses às vezes, em períodos de 3, 4, 5 dias, às vezes até mais de 10 dias, não é incomum isso acontecer. Tá? Então, assim, não é frequentíssimo isso, mas acontece, não é raro não isso. Agora, no hospital universitário, o paciente chega no pronto-socorro e se ele já discute com o assistente do pronto-socorro, ou às vezes, no meu caso, se ele vem numa segunda-feira ou numa quinta, já discute comigo, o que eu já indico para esse paciente internar, ele já começa a fazer a pulsoterapia no mesmo dia, ele já colhe os exames laboratoriais, a gente já cava uma ressonância que normalmente não faz no mesmo dia, mas consegue fazer em menos do que 4 dias. Em geral, 2, 3 dias você consegue fazer a ressonância, enfim, e já cava também a biópsia. Tá? Nesse meio tempo aí, você já está cavando a biópsia. Então, assim, às vezes você fala, não conseguiu fazer a ressonância, mas tem uma tomo, só para ter certeza que não tem nada compressivo, vamos dizer, a gente faz a biópsia. Então, assim, não raro eu consigo fazer a biópsia em menos de 7 dias de internação.
Então, o que eu estou querendo falar? Assim, que a coisa ela evolui da forma ideal, a meu ver. Agora, fora, no consultório, na clínica privada, você tem algumas questões. Eu não quero entrar aqui no mérito e dizer que é melhor ou pior, não é isso, é porque é diferente. Realmente é diferente. Às vezes você precisa mesmo, às vezes você não interna, o paciente fala assim, não queria internar, então você indica uma internação, às vezes não consegue internar logo em seguida, leva uns 2, 3 dias, ou às vezes vai fazer ambulatorialmente, demora, a ressonância demora, você tem que pedir autorização para o convênio para realizar a cirurgia. Claro, aí vai demorar também alguns dias, assim como no hospital universitário. Mas a sensação que eu tenho é que evolui de uma forma, vamos dizer, com menos intercorrências, vamos assim dizer, e a gente acaba tendo o resultado da biópsia mais rapidamente. Não sei se você tem isso, Bart, essa experiência. Eu tenho a mesma experiência. A gente consegue fazer essas coisas mais rápido, um pouquinho mais rápido no hospital universitário mesmo. Agora, o Guilherme está perguntando aqui, se esse paciente não tivesse o histórico, né, histórico prévio de polimialgia reumática, eles entrariam com corticoide 1 mg por quilo. Guilherme, nesse caso, é claro que o antecedente de polimialgia reumática, ele pesou, tá? Mas nesse caso, onde você vê um olho contralateral, né, com uma escavação ampla, sim, tá? Quando você, como eu falei, você não consegue ver qual é realmente o real tamanho do disco óptico e da escavação daquele olho que foi acometido, porque o edema oblitera a escavação. Mas sempre que você olha com o olho contralateral e o olho contralateral tem uma escavação maior, a primeira coisa que te vem na cabeça precisa ser, isso aqui pode ser uma noia arterítica. Então, traça como se fosse noia arterítica até que você consiga passar. Isso aí, concordo. Vamos passar aqui o próximo. Bom, ficou com o diagnóstico final mesmo de noia não arterítica, né? E aí, vamos lá. Eu tenho certeza que o Bart também, como eu, a gente não aceita esse diagnóstico aqui, mas a neuropatia óptica associada à amiodarona não conseguiu descartar pela falta do segmento. Então, isso é verdade. Comenta um pouco sobre isso, Bart. Nesse contexto específico? Sim. Isso. Aqui, provavelmente, assim, se tivesse conseguido dar andamento junto com o paciente, a primeira questão mais importante foi resolvida. É arterítico ou não é arterítico, né? A outra questão, né, que iríamos nos deparar aqui é assim, a amiodarona tem um papel nisso ou não tem um papel nisso, né? Porque a gente começa a olhar e fala assim, tem algumas coisas atípicas, o olho contralateral não é tão escavado. Reabsorvendo o edema do olho acometido, o olho contralateral é escavado. Reabsorvendo o edema do olho acometido, a gente ia conseguir visualizar se ele é um disco pequeno ou se é um disco maior, se tinha uma escavação pequena ou se provavelmente tinha uma escavação grande. O campo visual não é dos mais típicos, não é aquele defeito altitudinal, aquele defeito de fibra bonitinho, tá? E tudo bem que a maioria das vezes, os pacientes com neuropatia associada à amiodarona, eles têm um curso um pouco mais lento do que aquele curso que a gente viu neste paciente aqui. Mas uma fração menor de pacientes com amiodarona tem isso. Tá? Ele tem um quadro clínico que confunde exatamente com uma noia. Não é a maioria, mas acontece. Então, acho que o próximo, na sequência disso, se tivesse conseguido seguir o paciente, tá? E iríamos nos deparar com essa dúvida. Tá? A amiodarona tem um papel ou não tem um papel? E aí, a evolução do paciente é contato para a gente, né? Se eu cometesse o outro olho contralateral, se isso continuasse piorando mais, se o edema demorasse muito para se resolver, aí sim a gente ia acabar culpando a amiodarona, né? Mas aí a gente precisaria ter a evolução. Tá? Quando o paciente evolui, informações são acrescentadas. E aí, não raro, a gente precisa rever diagnósticos. Infelizmente, nós não temos essa evolução. Então, a gente
porque eu acabei deixando ela aí como outra hipótese do diagnóstico. Bom, só repetindo, os fatores de confusão: o disco com escavação ampla, né, o disco óptico contralateral, o passado de polimialgia reumática e a ressonância com a sequência vessel wall com achado sugestivo de artéria temporal. Então, é muita confusão, né, para um paciente só. Realmente, esse caso, na prática, eu digo para vocês que realmente deu trabalho. Isso foi resolvido em alguns poucos dias, então não foi uma coisa demorada, mas foram alguns poucos dias de tensão, vamos dizer assim, que a gente tinha que resolver essa questão. E os exames, o quadro clínico e os exames, eles eram, enfim, informações contraditórias, né? Então, não foi um diagnóstico liso, né, fácil de se dar. Eu trouxe aqui rapidamente para mostrar para vocês essa história do vessel wall aqui, né? Então, tem os artigos, esse aqui é um artigo de reumatologia, no periódico de reumatologia, e como eu falei para vocês, eles consideram, no caso aqui, a ressonância vessel wall, não só um substituto, né, mas quase, não só uma alternativa, mas quase um substituto para a biópsia de artéria temporal, né? Você vê que tem uma sensibilidade alta, né, 93, embora a sensibilidade não seja tão alta, mas mesmo assim os autores colocam como um substituto para a biópsia de artéria temporal e tal. Mas como eu falei, são clínicos e eles têm essa tendência de evitar procedimentos mais invasivos, evidentemente. E aqui é a imagem desse artigo. Então, eu queria só chamar a atenção que no artigo eles colocam isso de uma forma muito clara. O realce, normalmente, o espessamento é concêntrico, né? Assim como o colega colocou no laudo da ressonância desse paciente, né? Só que nesse caso, ele colocou uma imagem só assim, no longitudinal. E, por alguma razão, ele não colocou, pelo menos ele não separou para nós, uma imagem assim, de forma concêntrica. Eu não sei, eu acho que isso aí pode ter sido uma das falhas desse exame. E eu trouxe esse outro artigo aqui, que é falando também dessa sequência vessel wall nas artérias intracranianas, né, recomendações para os diagnósticos de várias patologias da artéria, né? E entre elas, eles colocam situações onde você pode ter a sequência vessel wall, ela é útil, né? Então, para separar essas condições, como vocês estão vendo aqui, entre elas a arteriosclerose, vasculite, tá? E aí eu separei esse fragmento aqui do texto, que eles colocam isso, e o achado, no caso das arterites, é um espessamento concêntrico, tá? Em comparação ao espessamento típico não concêntrico associado às placas de arteriosclerose, né? E depois, conversando com alguns colegas neurologistas, eles falam que, na verdade, eles não gostam muito de usar o vessel wall como, vamos dizer, a palavra final para decidir se tem uma arterite ou não, né? Eles ainda usam muito a arteriografia, essa que é a verdade. Ou, no caso, a angiorressonância, não essa sequência vessel wall. Mas, no final das contas, a arteriografia digital é ainda o gold standard desses pacientes. Porque eles falam que é não raro esses pacientes, esses exames de imagem dão alterações falso positivas que podem levar à confusão com a arterite. Que foi no caso desse paciente. Esse paciente, certamente, eu não acompanhei, mas eu sei notícia dele que ele evoluiu bem. Tá? Recuperou um pouco a visão do olho direito e não teve acometimento do olho esquerdo, mesmo com a redução do corticoide, uma redução rápida, né? Não a redução que a gente deve fazer no caso de arterite de gânglio. Paty, Excelente caso. O que mais? Né? Dia a dia, Fred. Esse deu trabalho, hein? Deu trabalho. Comentário. É bom, faz a gente pensar. Exercita. Então é isso. Então tá bom. Vamos agradecer vocês. Obrigado, Guilherme, John, Matheus, Roberto, Tati, Marco, a Ana, Emiliana, Ana Gabriela, que ficou aí até o final. Vi que tinha outras pessoas aí, mas eu acabei não captando. Bom,
Quem quiser rever essa discussão vai estar no YouTube nos próximos dias. E se tudo der certo, daqui a 2 semanas a gente volta aqui, né, Bate? A gente faz uma nova discussão. Exatamente. Então tá bom. É isso. Um abraço a todos, então. Obrigado, Bate. Obrigado a todo mundo. Obrigado, Fred. Abração. Até mais. Boa noite. Até mais.